A Embratel ela foi criada em 16 de setembro de 1965 com o objetivo de interligar o país, interligar todos os estados do país através de um sistema de telecomunicações baseado nas micro-ondas. E Gurupi teve este prazer, esta chance de passar a integrar também neste sistema através da ligação do tronco de micro-ondas Brasília-Belém. A história da televisão, da chegada da televisão aqui em Gurupi é super interessante. De minha parte, na época, como ainda um adolescente, eu estudava no Colégio Estadual de Gurupi e todos os dias, ali do pátio do Colégio Estadual de Gurupi, eu olhava para o rumo ali do setor das comunicações, onde estão instaladas as antenas de televisão aqui de Gurupi, e observava naquela época a construção passo a passo da torre da Embratel. Porque naquela época eu já sentia que estava nascendo ali, crescendo ali, a cada lâmina que era colocada naquela torre, era para mim o início do desenvolvimento na área de comunicação daquela cidade, e aquilo me fazia a cada dia, sabe, nascer uma esperança. Foi muito importante para Gurupi e para toda a região a construção das torres da Embratel. Além de trazer a comunicação, deu vários empregos para Gurupi na área técnica. E quando chegou o sinal através da torre da Embratel, não tinha sinal na cidade, só na torre. Os privilegiados eram os funcionários da Embratel que moravam nas casas construídas pela empresa para eles, ao lado da torre. As pessoas aqui em Gurupi tinham, antes da televisão, tinham hábito de sentarem na porta, se visitarem, de conversarem, de trocar ideias. Havia um ciclo de amizade muito grande. A nossa diversão era um cinema muito velho, e nós, as famílias eram poucas, mas nós éramos muito unidas, e além de ir para a igreja, que a gente ia na igrejinha, né, e a gente sentava nas portas a conversar, a gente conversava, né, tinha brincadeiras, aquelas brincadeiras de cadeira vazia, né, às vezes contava história, contava casos, né, os casos da região. O que nós tínhamos aqui, antes da televisão também, eram bailes, carnaval, sempre o carnaval foi muito bom. Alguns prefeitos começavam a alardear que a televisão ia chegar, só que nem energia elétrica tinha na cidade, só tinha o motor a diesel. Foi muito difícil para muitas famílias adquirirem o aparelho, porque naquela época só comprava em Goiânia, que não tinha. Na década de 50, 60 e 70, a televisão era o meio de comunicação, era a sensação do momento. Tanto é que a televisão chegou a ser 3 vezes o salário mínimo, o valor de um aparelho de televisão. Mas como meu esposo trabalhava na Embratel, a gente assistia todos os programas da Embratel. Que era uma pena muito grande, porque naquele dia de jogos, no dia que tinha as coisas mais importantes, que o pessoal de Gurupi ia para assistir lá, assistia pelo lado de fora,
porque não tinha autorização para entrar. E aquelas pessoas que tinham amigos que moravam lá, iam à noite para ver as novelas, porque até então as novelas eram todas no rádio, né? O pessoal ouvia as novelas no rádio, né? Nós tínhamos um pequeno transmissor aqui que possibilitávamos a monitoração do sinal e ele radiava o sinal aqui no perímetro da área da torre da Embratel, e algumas pessoas às vezes vinham com pequenos televisores e podiam participar de jogos de futebol, de alguma coisa de importância, como Copa do Mundo, né? E lembro muito bem que meu pai comprou uma televisão, naquela época uma Colorado RQ, né? Azul, desse tamanhozinho, né? Bem pequeno, eu acredito que 12 polegadas, ou no máximo 12 polegadas, e a bateria, né? Então nós levávamos essa televisão, eu, meu pai e meus irmãos, levávamos essa televisão para lá, para o pátio lá da Embratel, e era cabeada na bateria do carro do meu pai, né? E começaram a ir pessoas de várias partes da cidade para assistir aos jogos nos finais de semana. Era preto e branco, mas era maravilhoso. Começaram com 5, 6 pessoas, terminou chegando um momento, na época da Copa do Mundo de 74, que a comunidade, como Gurupi não tinha ainda televisão, o sinal não tinha nenhuma emissora que jogava o sinal para a cidade. Lembro muito bem que a comunidade que gostava de assistir aos jogos fez vários barracões ali no pátio ali da Embratel, fora, cobriu com lona, né? E colocou alguns monitores de televisão para todo mundo assistir. Eu sei que devia ter mais de 100 pessoas. E lembro mais ainda que naquela época tinha o senhor Milton Amaral, que era dono de uma loja da Exposição Boa Sorte, a maior loja de eletrodomésticos de Gurupi, de toda a região. E ele foi sorteado em 74 pela Philco, se não pela Philco ou Philips, a ir para a Alemanha, para assistir a Copa da Alemanha. E por incrível coincidência, estava todo mundo lá na Embratel assistindo ao jogo, a câmera focou em cima dele no estádio, né? Eu até hoje me arrepio quando lembro disso. Foi uma coincidência muito grande. Era o jogo do Brasil e de repente a câmera foca em cima de Milton Amaral com a sua esposa. Como se fosse ali, olha, gente de Gurupi, estão ali seus representantes. Então foi um negócio muito interessante. Mas os tempos foram passando, de repente veio a TV Anhanguera para cá, na organização Jaime Câmara. Em 1977, Jaime Câmara estava tentando abrir a televisão para outros lugares e voltou seus olhares para a cidade de Gurupi. Então havia uma grande briga política entre Araguaína e Gurupi. Quem era mais poderoso, quem tinha mais recurso econômico, quem conseguia eleger os prefeitos. Então o poder político estava sempre presente. No início do ano de 77, o prefeito de Gurupi, na época era o Joaquim Pereira da Costa, mais os juízes, promotores e mais um grupo de empresários, eles foram a Goiânia solicitar essa emissora, da diretoria da organização, essa emissora. E seu Jaime, presidente do grupo, ele prometeu essas pessoas que estavam com ele, que naquele ano mesmo, de 1977, a imagem estaria, como presente de Natal, estaria na cidade de Gurupi e região. E foi o que aconteceu. Por isso que nós fizemos tudo o possível e impossível, mas conseguimos colocar a primeira imagem no ar na TV Anhanguera Gurupi no dia 22 de dezembro de 1977, como prometido pelo presidente, como presente de Natal para a comunidade. Televisão Anhanguera, Canal 2, Gurupi, uma emissora da organização Jaime Câmara, integrando o Médio Norte Goiano. Mas Gurupi sempre foi uma cidade, não só pela sua importância econômica,
não só pelo seu polo de desenvolvimento, como também pelos seus habitantes. Muito ligado à minha pessoa e à empresa que eu dirijo. A televisão, ela nasce também devido aos interesses econômicos e aos interesses políticos. Ela ganha um grande destaque nos anos 90, principalmente porque os anos 90 é o período em que a luta separatista pela criação do Estado alcança o seu ponto maior. Finalzinho dos anos 80, nós temos a Constituição de 88, e aí os meios de comunicação, principalmente a televisão de Anhanguera, é utilizada para divulgar a ideia separatista. A televisão, ela foi uma divulgadora da sedução para se construir o Tocantins. Então, na verdade, a ideia de Tocantins foi reinventada pela televisão. Gurupi, na época, era a base, mas a partir de Gurupi, outras 22 cidades recebiam o sinal da emissora. Como existia também na cidade de Araguaína, existia outra emissora que jogava também para a região. Uma estrutura em Goiânia, uma estrutura em Gurupi, que a gente, naquela época não existia Tocantins, a gente chamava Médio Norte, né? Então, no Médio Norte e outro no extremo norte, que era na cidade de Araguaína. Assim, a televisão em Gurupi, eu acho que ela exerce um papel muito importante. Além daquele trabalho, além daquele aspecto de educar, informar e divertir, que são as missões específicas da televisão, ou do jornal, ou da rádio, nós exercemos grande influência em se tratando de utilidade pública. Eu creio que a televisão hoje, por não dispor de outros veículos de comunicação na atualidade, ela exerce um papel muito grande de desenvolvimento, de aceleramento do progresso, do comércio em si. É interessante a gente relatar as dificuldades que nós tivemos naquele momento. Primeiro, não existia energia elétrica, ou seja, a televisão funcionava das 11 às 2 horas da tarde, saía do ar e voltava novamente às 10 horas e até 1 hora, 2 horas da manhã. Isso era um acordo que foi feito entre a TV Anhanguera, a CELC na época e a prefeitura, porque a cidade não tinha energia. Mesmo nós tendo gerador próprio, nós tínhamos que obedecer aquele horário, porque colocando a TV no ar, as pessoas iam ligar nas casas e, consequentemente, o motor não aguentaria a carga. Então, tudo foi muito difícil. Eu lembro muito bem que ele mesmo, com um gravadorzinho assim, daqueles Aico, uns gravadorzinhos pequenos, ele gravava os textos naquele gravador. A voz saía horrível, você está entendendo? E era coberto por imagens aquele texto. Quando entrava lá, informação tal, era uma informação da cidade, enfim. Mas aí passou a televisão, a TV Anhanguera, a divulgar as ações da comunidade naquela emissora de televisão. Veio eu e um técnico de Goiânia. Os operadores tivemos que fazer todos aqui. Então, naquele primeiro momento, você era vendedor, você vendia publicidade, eu era motorista, cobrador, operador, e muitas vezes, quer dizer, você tinha que formar essa mão de obra, formar essa estrutura todinha para que a coisa caminhasse. Naquele momento, nós fizemos a programação, ela era defasada, gravada em Goiânia e passava em fita. E os telejornais, o Fantástico, a gente fazia da semana anterior. O Jornal Nacional, nós fazíamos, era de ontem, vamos dizer assim. Né? Então era muito difícil. A programação geral da emissora, ela era defasada 15 dias em relação à programação nacional. Isso porque o custo de gravar em Goiânia, mandar essas fitas por malote e os malotes de madeira que a gente transportava de ônibus, ficava mais barato do que você, vamos dizer assim, gravar essa programação local. Até porque também nós não tínhamos a estrutura para gravar. Nós tínhamos transmissores, tínhamos a parte de videotape que colocava a programação no ar. Então as pessoas que assistiam
Por exemplo, hoje, a novela X, lá, um capítulo lá em Goiânia, se ele pegasse o ônibus e viesse para Gurupi, chegar aqui, ele ia assistir no outro dia, de forma repetida, aquele capítulo. Na década de 80, já foi um grande acontecimento, foi uma grande evolução, que passamos a transmitir online a programação nacional, já instalamos as repetidoras de satélite e passamos a transmitir a programação. Mais precisamente, no ano de 82, já começamos com essa programação online. Aqui os jornais na época eram muito pouco, os jornais escritos, né? E as pessoas tinham poucas informações e mesmo assim pouca gente tem o hábito de ler. Enquanto que a televisão, que se trata de imagem, é bem mais atrativo e as pessoas terminam assistindo aos noticiários via televisão. E também montamos na década de 80, nós montamos o telejornal, que é essa estrutura, porque antes nós produzíamos as notícias aqui, colocávamos nessas fitas, mandava para Goiânia, era editada em Goiânia e em muitos casos matéria fria, factual praticamente não existia, porque ele ia chegar sempre defasado. A comunidade cobrava muito da gente a programação local, quer dizer, as notícias nossas aqui de Gurupi, da região, das cidades que recebiam o sinal aqui de Gurupi. Então isso aconteceu em 1982, nós já produzimos todo o material de telejornal aqui em Gurupi. Então a figura que surgiu também são os televizinhos. Às noites todo mundo vinha aqui para casa e colocava o sofá na sala e já ia expandindo aqui pela área para todo mundo assistir aqui. E logo depois foi se passando e foi chegando a condições de todo mundo ter sua televisão para assistir nas suas casas, sabe? E a gente até eu senti falta nisso. Daquele pessoal todo aqui. Também surgiu a figura daquele que cobrava ingresso para assistir televisão. Hoje as pessoas vão ao cinema e pagam ingresso, né? Nesse período também havia pessoas que pagavam ingresso para assistir televisão. Na época nós tínhamos 3 cinemas em Gurupi, fechou 1, fechou 2, fechou 3, fecharam os 3. Isso significa o seguinte, era uma tecnologia nova, é um acontecimento novo, e a frequência nos cinemas, hoje eu acredito que a televisão não concorre com o cinema, e nem o cinema com a televisão. Mas naquele momento, como a televisão era uma novidade dentro da comunidade, ela passou a interferir. Com a vinda da televisão, as pessoas se enclausuraram. Começam a se fechar em casa e o que poderia dizer que seria algum benefício para a família, da família ficar reunida, não é. Porque eles se calam para assistir a televisão, passam a fazer suas refeições também sentados no sofá, assistindo televisão. Tira-se aquele hábito de sentar na mesa da família, do horário de reunião da família, né? Isso foi o lado ruim da televisão. Então você vê a mudança de hábitos, você vê as pessoas deixando de conversar com o vizinho para assistir televisão, você vê as mulheres mudando seu comportamento, suas vestimentas, e também é um momento que os homens querem proibir as mulheres de assistir televisão porque elas estão mudando, estão deixando de cuidar do lar. As pessoas passam a assimilar aquela linguagem da televisão, pessoas que encontravam com a gente na rua pedindo que a gente mudasse o destino da novela, e isso é coisa que estava fora do alcance da gente, mas tinha de tudo, acontecia de tudo. E essas mudanças no comportamento, eu digo assim, a maneira das pessoas pensarem, porque a televisão, ela tem um lado positivo, também tem um lado negativo. Eu me lembro que eu tive um prejuízo financeiro, eu tinha uma loja de calçado e confecções, né? Aí a gente comprava um modelo de sandália, naquela época da Alpargata, começou a sair aquela sandália de plástico, né? Da Grandene e da Alpargata. E aí saiu o modelo novo, a gente estava com um estoque grande daquele modelo anterior, saiu o modelo novo, o povo não queria mais aquele modelo, queria o que tinha visto na televisão. Mudou completamente a atitude do Grupo IS.
apesar de ser naquela época, não era como agora se ligava e tinha, não. Você vinha aquelas barras assim, vermelha, de colorida, né, primeiro, para depois então surgir a imagem. Mas foi uma mudança muito grande, né? O hábito das crianças que saíam para a rua para brincar de roda, para brincar de pique, né? Para brincar de casinha, isso mudou. E aí eles ficavam na televisão, né? Para ver os programas da Xuxa, para ver o programa, não me lembro, mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, na época, no primeiro momento, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo que estava no ar, né? Às vezes os meninos matavam a aula e nós, como eu era professora aqui no colégio aqui perto, a gente não podia dizer para eles que não, porque eles, professor, hoje vai passar um jogo, o jogo era na hora da aula. Aí eles vinham para cá, assistiam, então foi uma coisa muito boa. A cidade começa a criar novos ares, até as construções começam a sofrer influência, começam a mudar, as pessoas começam a tentar melhorar o aspecto das suas casas, das suas lojas, e a cidade muda completamente a partir disso aí. Quem conheceu o Gurupi há 30 anos atrás, quando nós conhecemos, a gente fica maravilhado, sabe? Nós ficamos maravilhados com o povo. O carnaval, que era bem diferente, que tinha um carnaval de rua e o carnaval de clube, hoje é só de rua. Então, muita coisa foi mudando, a gente foi sofrendo muita influência. Aqui na época, por exemplo, o carnaval só tinha influência do Rio, que era o que a gente tinha acesso. E o carnaval de desfile com a escola de samba, depois com o advento da televisão, começa a vir as imagens da Bahia, aquela transformação do carnaval dos trios elétricos, e aí constrói-se o primeiro trio elétrico aqui em Gurupi. Foi feito aqui mesmo, com um grupo daqui, com uma banda daqui de Gurupi. E isso aí começa a mudar o aspecto desse carnaval. Consequentemente, muitas coisas vão mudando, vão se transformando. Dos anos 70, 76, 80 até hoje, há um grande progresso em termos de estúdios, de televisão digital, de repórteres que foram formados. Os primeiros repórteres eram, na verdade, autodidatas, aprendiam no labor da profissão. Hoje os profissionais têm mestrado, doutorado, há várias faculdades de comunicação. Então, na verdade, é um grande progresso do jornalismo e a televisão foi aquela que seduziu as pessoas para trazer todo esse potencial para o Estado. A televisão, ela conquista as pessoas, né? É um meio de comunicação que ela tem uma linguagem simples, né? Da criança ao idoso, todo mundo entende o que ela fala. E é uma informação mais rápida, mais urgente, mais ali, e as pessoas terminam tendo um acesso às informações nacionais, internacionais, com muito mais rapidez. A sua principal característica é a emoção, né? Se você for olhar verdadeiramente para aquilo que está sendo colocado no ar, a emoção está acima de tudo. Ela ainda é um advento fantástico, é uma tecnologia que traz uma magia. A imagem, ainda mais a imagem em movimento, são informações muito rápidas, né? E do mundo inteiro.